Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma noite para fazer a nossa live, longe fisicamente, mas conectados no nosso coração e na nossa vibração. Então nós vamos pedir ao bondoso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, e aos bons espíritos que nos auxiliem, que o alimento de hoje possa sustentar a nossa mente e o nosso coração. E assim a gente pede permissão para iniciar a nossa live de hoje. E conosco hoje, Gildo Barbosa, de Blumenau. Gildo, que Jesus te acompanhe nessa live. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria no coração que nós iniciamos mais essa transmissão ao vivo da Sociedade Espírita Nosso Lar, aqui de Timbó. Que Jesus abençoe os nossos melhores e maiores propósitos de união, de despertamento da nossa consciência espiritual, para que essa nossa reunião seja efetiva e que possam chegar as nossas melhores vibrações a todos aqueles corações, a todos os espíritos encarnados e desencarnados, necessitados de amor, de compreensão, de estímulo, de esperança, de fé. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos começar a nossa conversa com uma pergunta muito pertinente a esta condição que todos nós estamos vivendo, que a sociedade planetária está vivendo no momento. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Esta pergunta impactante é a questão de número 737, que nós podemos encontrar lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec nos oferece as leis morais para que a gente estude, para que a gente avalie as nossas condições de relação com a sociedade. Faz parte do capítulo 6 da Lei de Destruição. E muitas pessoas, quando leem essa questão, essa pergunta, enfatizam e colocam o foco da sua atenção especificamente na expressão Deus castiga. Porque muitas pessoas, a maioria, ainda traz a mente vinculada a um conceito que nos remete a um condicionamento mental multissecular. E tem muita dificuldade de se desapegar dessa conceituação de um Deus vingativo, de um Deus que pune os seus filhos, e às vezes de maneiras terríveis. Na notinha de rodapé, lá do Livro dos Espíritos, o tradutor desta obra para o português, José Herculano Pires, faz o seu comentário a respeito dos flagelos destruidores e nos diz: são transtornos que apressam o desenvolvimento da humanidade. E esse conceito de Herculano Pires está em íntima sintonia com as respostas que os bons espíritos ofereceram a Allan Kardec, quando nos dizem que os flagelos destruidores acontecem para fazer a humanidade avançar mais depressa. E seguem comentando: só julgais essas coisas do ponto de vista pessoal. Aqueles de nós que sentem a carga pesada da expressão Deus castiga, é porque continuam nesse foco mental de julgar as coisas pelo ponto de vista estritamente físico, material, humano. Seguem os benfeitores espirituais dizendo: e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Os prejuízos físicos, materiais e humanos. Concluem: esses transtornos são frequentemente necessários. E a gente não precisa ser profundo conhecedor da história da humanidade para ver que de tempos em tempos essas situações sísmicas acontecem na sociedade, envolvendo e trazendo grande sofrimento a grandes massas da população,
na humanidade. De tempos em tempos acontecem essas situações. O que nos leva a entender que esses transtornos são necessários para o processo evolutivo da humanidade. Servem para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, nos dizem os espíritos superiores. Realizando-se em alguns anos, em pouco tempo ou em menos tempo, o que necessitaria de muitos séculos para se desenvolver, para se aperfeiçoar. E é justamente nesse foco, a respeito dessa oportunidade que a providência divina nos está oferecendo, que nós precisamos de reflexões para identificarmos a preciosidade desse momento que nós estamos vivendo. Vamos combinar. Em se tratando de moralidade, a sociedade humana está meia boca. O nosso desenvolvimento da moralidade vai devagarinho, caminha a poucos passos, lentamente ao longo dos milênios. Então, nós precisamos ter uma atenção reforçada aos quesitos diretamente vinculados à moralidade. Ai, meus irmãos, quanta moralidade falta na nossa convivência, nas nossas relações interpessoais. Quanto respeito mútuo falta entre as pessoas, entre os grupos sociais, entre as nações. O quanto nós precisamos aprender a colocar em prática a verdadeira solidariedade. O quanto precisamos despertar a nossa consciência para o verdadeiro sentido da palavra fraternidade. Então, esse momento é precioso para que a gente possibilite a potencialização desse despertamento da nossa consciência espiritual. Um dos livros que nós vamos usar para a nossa conversa, para os nossos parâmetros doutrinários na nossa conversa, é intitulado Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier, aonde o querido mentor espiritual Emmanuel interpreta frases de Jesus e dos apóstolos, retiradas do Novo Testamento. E lá, no texto intitulado Sempre Agora, Emmanuel nos traz interpretações da frase do apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, quando nos diz: eis aqui, agora, o tempo aceitável. E o alerta, um dos alertas de Emmanuel, nos diz o seguinte: não te ponhas a aguardar o futuro para atender à procura da verdade e à lavoura do bem. O momento é agora. Não fique se preocupando com o que perdeu ou com o que eventualmente vai ter no futuro. Todos nós temos capacidades de manifestar, de praticarmos virtudes. Temos habilidades desenvolvidas de acordo com a nossa capacidade de manifestar inteligência, de desenvolver a inteligência. Agora é o momento de aprimorar aquilo que a gente já faz. Tudo que a gente já faz já pode ser melhorado. Mais do que isso, esse momento que a humanidade está vivendo, que todo o planeta está passando de extremas dificuldades, é o momento de encontrar potencialidades em nós, que jaziam adormecidas, que o corre-corre da nossa rotina até março impedia que cada um de nós desse atenção, desenvolvesse. Mas a procura da verdade não se refere a procurar a verdade no mundo exterior. É justamente esse autoconhecimento, é a oportunidade divina para que cada um de nós potencialize o conhecimento de si mesmo. Que consiga entrar em sintonia com a sua essência divina. E esse tipo de atividade, esse tipo de esforço, não acontece com a ociosidade, em parceria com a ociosidade. É importantíssimo que cada um de nós efetue o esforço de procurar a verdade dentro de si, de mãos dadas com a lavoura do bem, com a prática do bem comum,
do bem que não se limita a atender às suas necessidades pessoais, familiares, mas que busque as necessidades da comunidade, da sociedade, do planeta. A maioria das pessoas não consegue ter sintonia com esse tipo de pensamento. Justamente porque traz a mente presa às situações físicas, materiais, mundanas, meramente humanas. Para entender o porquê do comportamento das pessoas que denotam essa dificuldade de despertamento da nossa consciência espiritual, nós vamos nos valer de um outro livro, O Homem Integral, que foi psicografado por Divaldo Pereira Franco, onde a querida mentora espiritual Joana de Ângeles nos apresenta, através dos conceitos da psicologia transpessoal, conteúdos para a nossa reflexão. Diretamente relacionados a acontecimentos, a fatos, a questões do nosso dia a dia, como a rotina, a ansiedade, o medo, a solidão. Temas altamente importantes para este momento que a sociedade está vivendo, que todos nós estamos vivendo. Todos nós, de alguma maneira, estamos sendo afetados pela pandemia da Covid-19. Então, essas reflexões são importantes. E a gente já começa a ter algum entendimento do porquê todos nós, de alguma maneira, estamos sendo afetados pela nova rotina, pela ansiedade, pelo medo, pela solidão. É porque, apesar de todos nos reconhecermos espiritualistas, e muitos de nós se reconhecerem verdadeiramente espíritas, apesar disso, a maioria de nós pauta as suas escolhas de vida em função de conquistas, de bens, situações, condições, recursos e riquezas materiais. A maioria de nós ainda vive uma vida em função das aparências. E a maioria de nós tem muita dificuldade de estabelecer um conceito adequado de liberdade, que nos liberte da matéria e do materialismo. Por isso, nós vamos tentar manter o foco da nossa conversa hoje, especificamente em relação às questões relacionadas ao medo, por uma questão de tempo também. O medo é fator limitador nesse nosso processo de despertamento espiritual. Joana de Ângeles nos diz: o medo é fator dissolvente da organização psíquica. Todos nós tínhamos até março um planejamento. Nós tínhamos em mente uma programação para as nossas vidas, de objetivos, de metas, de conquistas materiais, de recursos físicos, materiais, de riquezas, plenamente adequados à nossa condição de espíritos encarnados, e que viriam a propiciar o nosso despertamento espiritual, o nosso crescimento espiritual eventualmente. Mas de repente chegou a pandemia. E daí? Todas as questões relacionadas à parte física, à parte material das nossas relações, virou de perna para cima. É dúvida, é incerteza para todo lado. O que acontece? Imediatamente a ansiedade toma conta dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E Joana de Ângeles nos ajuda a entender o seguinte: a ansiedade se manifesta na nossa mente, na nossa vida, sempre que nós nos defrontamos com os nossos limites pessoais. Sempre que as situações desafiadoras fazem com que a gente tome consciência das nossas incapacidades, das nossas impotências. Principalmente quando a situação desafiadora demonstra que não depende de nós encontrarmos a solução ou afastarmos as dificuldades. Imediatamente, à medida que a ansiedade vai tomando conta das nossas emoções, aparecem a inquietação e os conflitos íntimos. Ato contínuo
Todo aquele que é motivado por inquietação e conflitos íntimos transfere essa condição mental para os seus relacionamentos pessoais. Muitos de nós, nesse exato momento, estamos vivendo inquietação e conflitos nos nossos relacionamentos interpessoais. Muitos de nós estão vivendo inquietações e conflitos nos seus relacionamentos afetivos. Marido com esposa, com companheiro, com a companheira. Muitos, inquietação e conflitos nos seus relacionamentos familiares, nos relacionamentos profissionais, nos relacionamentos sociais. E muitos, inquietação e conflitos no seu relacionamento com a prática das leis divinas. Muitos de nós, em relação à prática das leis divinas, estamos vivendo inquietação e conflitos íntimos com relação à nossa fé. Então, nós vamos nos valer de algum auxílio que Joana de Ângeles possa nos oferecer para fazermos uma avaliação dessa nossa condição mental. Porque o medo está na linha de frente. Eu costumo dizer que faz parte da comissão de frente da escola de samba dos Unidos da Ansiedade. É o medo. E para a maioria das pessoas, a vida se transformou numa verdadeira interrogação. O que vai ser daqui para frente? O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Joana de Ângeles, ao continuar o seu raciocínio, nos diz: o medo é fator dissolvente na organização psíquica do ser humano e predispõe por somatização o ser humano a enfermidades diversas. E essa informação não é novidade para nós. A maioria de nós aceita isso com certa facilidade, com certa naturalidade. Nós aceitamos a ideia de que a posição mental do indivíduo o predispõe a doenças. A gente sabe que aquele indivíduo que sofre de ansiedade, isso quando a gente mesmo não sofre de ansiedade, está predisposto a somatizar algumas doenças. Quem tem hipertensão pode ter um AVC, derrame cerebral. Quem tem predisposição a problemas cardíacos pode sofrer, de repente, aí, um infarto fulminante do miocárdio, eventualmente levar à morte. Vocês já sentiram dor de barriga por medo? Aqui ninguém respondeu. É que não tem muito encarnado aqui. Né? Já teve medo? Já deu dor de barriga? Diante de uma situação desafiadora, hein, Renato? Quando tem que fazer uma prova oral, uma entrevista de emprego, hein, Dê? Falar em público, vocês não sabem quanta dor de barriga. Sempre que nos defrontamos com o medo, não é raro que aconteçam os desarranjos intestinais. E quando isso é uma realidade contínua na vida do indivíduo, quem sabe que isso acontece pode testemunhar a favor, começam a aparecer as gastrites, as azias, as úlceras digestivas, os tumores benignos, malignos. A gente podia passar a noite falando a respeito dessas somatizações em função da condição mental do indivíduo. Mas isso é aceito naturalmente por todo mundo ou pela maioria das pessoas. O problema é que a gente considerava a relação um para um. O indivíduo causando as suas próprias doenças. Agora, se nós elevarmos essa avaliação para a condição da população inteira de um planeta, o que acontece quando a população inteira de um planeta vive uma rotina de ansiedade e de medo ao longo de anos, de décadas, de séculos? Se vale para o indivíduo, vale para a humanidade. Nós, meus irmãos, criamos mentalmente a atmosfera favorável ao surgimento das doenças. Nós criamos mentalmente a psicosfera favorável para o aparecimento das entidades mórbidas,
para os agentes patológicos, agentes patogênicos, ou então, se preferirem, para os agentes causadores de doenças. E nesta época em que a informação corre rápido, e quase sempre a má notícia corre muito mais rápido do que as boas notícias, a gente vê se acentuando a condição de ansiedade e de medo da população. E de algumas décadas para cá nós temos visto doenças que antes eram consideradas extintas ou sob controle pela ciência médica, retornarem em surtos terríveis. O surgimento de novas entidades mórbidas. O HIV, o HN1, a bactéria do ebola, é chikungunya, olha o nome, chikungunya, é zika, e, para encurtar a história, o novo coronavírus, o nosso vírus abençoado. Essa expressão, o vírus abençoado, nós estamos tomando emprestado de uma hipotética comunicação mediúnica que circulou pelas redes sociais no começo do mês de março, logo que começou o processo da pandemia aqui no Brasil. Eu digo hipotética porque nós não temos conhecimento do autor, do nome do autor espiritual, nem do médium. Então, a princípio, é uma provável psicografia. Mas, de qualquer maneira, tem conteúdos que são interessantes nesse texto. E o autor espiritual se refere ao novo coronavírus como um vírus abençoado. E enfatiza, abençoado sim, pois nos foi ensinado que a dor é grande professora. E isso é uma realidade. E pergunta na sequência, quantas lições podem ser aprendidas com essa situação? E essa pergunta nos remete a outro texto de Emmanuel, lá do livro Palavras de Vida Eterna. Quando Emmanuel faz interpretações a respeito da posse na vida encarnada. A posse de bens, riquezas materiais, recursos físicos, inclusive a questão da posse do corpo físico para a vida encarnada. E ele nos conduz, o texto de Emmanuel, nos conduz a perguntas desse tipo. Quantas lições temos aprendido ao longo das nossas vidas? E vamos nos ater a esse ano de 2020. Quantas lições temos aprendido até agora? Outra coisa, essa pandemia está no auge aqui em Santa Catarina. Nós vamos permanecer envolvidos nos problemas relativos a essa pandemia por muitos meses. E as consequências dessa pandemia para o planeta vão durar por anos. Será que nós estamos mentalmente preparados? Estamos com a mente aberta para continuarmos a aprender durante todo o tempo que nós vamos conviver com essas dificuldades? Emmanuel nos conduz a uma outra reflexão, uma outra pergunta. Quanta riqueza espiritual estamos incorporando na nossa vida íntima, a partir de todas as experiências que nós estamos vivendo em 2020. Vivendo e testemunhando. E nos convoca a um esforço lúcido, consciente, honesto, profundo. Cada um de nós deve buscar fortalecer o seu desejo de identificar em tudo o que nós estamos vivenciando e testemunhando em 2020 e assimilar os valores da grande vida, ou os grandes valores espirituais que a vida está nos oferecendo a oportunidade de aprender, de assimilar com essas experiências do ano de 2020. Mas a maioria das pessoas não consegue esse foco mental, por causa do medo. Então, o medo é fator dissolvente na organização psíquica. Nós temos visto pessoas que no começo do ano estavam frequentando as nossas casas espíritas, os nossos grupos de estudos, estavam participando das atividades que a gente desenvolvia e que de repente se afastaram, nem nas reuniões virtuais não estão participando mais. Então, é importante que cada um de nós analise o seu comportamento. Vamos ver, será que o meu comportamento não denota que eu estou sendo influenciado pelo medo?
Será que o medo não está colocando uma barreira entre as minhas possibilidades de atingir um despertamento e um crescimento espiritual em função de tudo que está acontecendo? Os textos de Joana de Ângeles nos auxiliam a identificar que todas as reações extremistas diante das coisas que acontecem na nossa vida estão intimamente relacionados com o medo, em essência. O medo é a causa de todas as relações extremistas. E nos permitem estabelecer 2 parâmetros básicos, meramente didáticos. Reações extremistas passivas, reações extremistas ativas. Porque ninguém é totalmente passivo ou totalmente ativo. Né? Então, é uma classificação meramente didática. Quais são as reações passivas? Todas aquelas reações relacionadas à inação, que não tem a ver com inatividade, tem a ver com hesitação, tem a ver com o adiamento de tomada de decisão e de atitude adequada para a situação que está vivendo. O indivíduo fica em dúvida, com incerteza, empurrando com a barriga, esperando para ver e tomar depois alguma resolução. E hoje em dia, deixar para depois alguma resolução adequada pode ser tarde. A inação está diretamente relacionada à ignorância. Não tanto a ignorância a respeito dos fatos e acontecimentos da vida mundana, mas principalmente a ignorância em relação à prática das leis divinas. Não é ignorância das leis divinas, é ignorância da prática das leis divinas no seu dia a dia. Sempre está relacionado ao indivíduo que opta pela ociosidade física e mental. E ociosidade física e mental, para nós, os espíritas, se refere a um erro gravíssimo. Porque nós recebemos da doutrina espírita amplos recursos científicos, filosóficos e morais, para que nenhum de nós caia na armadilha da ociosidade física e mental. 2 comportamentos básicos caracterizam as reações passivas provocadas pelo medo diante das situações desafiadoras. Primeiro, a negação. Você já deve ter ouvido. Ah, não é nada disso que o pessoal está falando. A mídia exagera demais. Não é tão grave a situação. Não é, nega? Não é tão grave. É perfeitamente normal morrerem 95 mil pessoas em pouco menos de 5 meses de uma pandemia. Negacionismo. Sabe o que é mais triste? Eu abordei esse tema semana passada. Para a Casa Espírita Eurípides Barçanufo, lá de Brusque. E eram 80 mil os mortos. Perfeitamente normal. 15 mil pessoas desencarnarem por conta de uma doença não é nada sério. As pessoas que se valem do negacionismo fogem das reflexões lógicas e se usam de conjecturas de terceiros para fazer uma lista de justificativas para não agirem da forma que poderiam estar agindo, ou para deixarem de agir da forma como continuam agindo. É o famoso desculpismo. Agora, o negacionismo, a negação, desaparece assim que a própria pessoa é afetada gravemente pela situação. Assim que ela se vê tomada, ou que ela percebe que algum ente querido, algum parente, algum amigo do coração, está envolvido gravemente nesse processo. E como a ignorância prevalece nesse tipo de comportamento, salta do negacionismo para o pessimismo. Não tem mais jeito, está tudo perdido. Deus me abandonou. E por aí vai. Então, todas as reações passivas, elas refletem um medo do indivíduo de assumir responsabilidades.
Mais do que isso, uma predisposição a transferir responsabilidade. O Renato é que sabe como deve fazer as coisas. Eu vou esperar o Renato fazer e depois eu sigo. Ou não. A ideia é transferência da responsabilidade. Quase sempre a pessoa está procurando uma segurança emocional, está procurando alguma pessoa que venha dizer para ele: fique calminho, já vai passar, é só ficar quietinho que já passa. Tá? Então, essa segurança emocional, na verdade, é uma segurança emocional fictícia. Pois bem, as reações ativas são todas as reações relacionadas às atitudes impulsivas. Todos nós temos ainda atitudes impulsivas. Quais são as atitudes impulsivas? Aquela que a gente age primeiro e vai refletir depois. Acontece com vocês isso? Ou é só comigo? Com vocês aí, acontece? Ai, falei o que eu não devia ter falado. Ou não falei o que eu poderia ter falado. Eu fiz o que não deveria ter feito, ou não fiz o que deveria ter feito. Quantas vezes a gente precisa repensar e refazer, reparar os erros por causa das nossas atitudes impulsivas. Perfeitamente normal no nosso estágio evolutivo. A grande dificuldade é quando as reações, as atitudes impulsivas, motivadas pelo medo, denotam a condição de teimosia do indivíduo. Conhecem gente assim? Comete o erro, vê o resultado negativo do erro que cometeu e continuam insistindo em cometer o erro. Mesmo a partir de resultados negativos, às vezes desastrosos à sua volta. Isso é reflexo explícito, ostensivo, de manifestação do orgulho e do egoísmo. E o que é mais triste, quase sempre a teimosia leva ao extremismo das atitudes. Joana de Ângeles nos diz: no âmago do extremismo ativo estão as violações, os protestos, o vilipêndio, o desprezo, o menosprezo, o desrespeito às pessoas, aos grupos sociais, à sociedade, o desrespeito às normas, às regras, às leis. E a gente não precisa se aprofundar no quanto é prejudicial para a nossa vida em sociedade esse tipo de extremismo. No extremismo também aparece o exibicionismo. Quem são os exibicionistas? Só aquelas pessoas cujo comportamento é motivado pelo orgulho e pelo egoísmo. Quem são os egoístas? Os exibicionistas? Todos nós. Em algum nível, todos nós nos encaixamos nessa condição de exibicionista. Uns mais, outros menos, uns em umas situações, outros em outras. Mas todos nós ainda trazemos muito forte a vibração do orgulho e do egoísmo dentro de nós. E a gente pode identificar essa condição exibicionista pelo nível de vaidade com que nos colocamos na sociedade. Todo mundo gosta de ser bem visto. Se chegar uma visita de surpresa na sua casa, ser de moletão, chinelão, descabelada, tu corre lá atender? Duvido. Vaidade. Ah, mas isso é errado? Vaidade. Não interessa se é certo ou se é errado. É a nossa condição ainda. Todos gostamos de estar em evidência, de sermos reconhecidos, de sermos aplaudidos eventualmente. Agora, qual é essa nossa relação com o medo? Vamos ver como é que se comportam as pessoas diante do medo. Então vamos ver lá. A pessoa egoísta, orgulhosa, que mais? Exibicionista, vaidosa e com medo. Como é que se comporta essa pessoa? Primeiro, ela não quer que os outros percebam que ela esteja com medo.
E Joana de Ângeles nos aponta duas características, dois padrões de comportamento, que também dá para a gente distinguir e considerar como uma instrução didática. Primeiro, uma minoria da nossa população planetária é composta de indivíduos, espíritos encarnados, que têm uma índole de extrema violência. São indivíduos predispostos à violência. São uma minoria, mas dominam grandes massas da população porque se impõem pela força. Agora, esses indivíduos também sentem medo. E como é que se comporta o indivíduo? Vamos voltar lá para lembrar. Egoísta, orgulhoso, exibicionista, vaidoso, violento diante do medo. Qual é a característica principal do seu comportamento? A agressividade. Diante do medo, esse indivíduo, ou esses indivíduos, têm um comportamento que remete à condição instintiva, animal. Vocês já viram algum animal numa situação de medo e que ele não possa fugir? A tendência do animal é aumentar o seu diâmetro corporal. Arregala os olhos, mostra os dentes, range, urra. Da mesma maneira agem os seres humanos que têm uma índole de violência diante do medo, numa tendência de assustar aquilo que os assusta, de colocar medo naquilo que os coloca medo. E Joana de Ângeles nos diz, a agressividade tem uma característica, o indivíduo opta pela luta furiosa nas suas relações diárias da vida com aquilo que o provoca medo. Das mentes do indivíduo que opta pela luta furiosa, surgem as teorias, as prescrições de ódio, de dissensão, de desconfiança, de dúvida, de incerteza. Esses indivíduos, eles não são conciliadores. Eles são separatistas por natureza. Quanto mais eles puderem separar, quanto menores os grupos, mais fáceis de serem dominados. E essa condição sectarista desses indivíduos faz com que apareçam as teorias da conspiração para instigar, para separar, para afastar os indivíduos. São comportamentos, e a gente vê de monte, né? Na mídia, nos telejornais, nas notícias que correm o mundo pelas redes sociais, demonstração de desregramento explícito, de transgressão, ao ponto insano de indivíduos prescreverem comportamentos que vão contra as situações que previnem doenças como remédio para enfrentamento da doença. Então, é preciso a gente estar atento a essa questão. Exibicionismo, nem todos nós somos violentos. Tu é violento? Não, ela parou para pensar, vocês não viram, eu vi. Tu é violento, Renato? A maioria de nós não tem essa índole violenta. A gente pode eventualmente até passar, né, por alguma emoção que induz a esse desequilíbrio, mas a gente já desenvolveu alguma forma de disciplina. Mas como é que age o indivíduo? Egoísta, orgulhoso, exibicionista, vaidoso, que não é violento diante do medo. Ele continua não querendo que os outros percebam que ele está com medo. E o orgulho e o egoísmo leva a eles optarem pelo exagero. Joana de Ângeles nos fala que eles optam pelas festas ruidosas. Sabe, Dede? Eu não tenho medo. Olha como eu não tenho medo. Eu não estou sendo afetado por nada disso que está acontecendo. Eu estou imune. Então, as extravagâncias de conduta, de comportamento, são características de reações diante do medo. Principalmente quando se transforma em desperdícios.
Joana nos fala a respeito dos desperdícios de valores financeiros, de dinheiro, de recursos financeiros. Mas tem gente gastando hoje como se não fosse faltar amanhã. E a gente não sabe como é que vai ser a nossa situação financeira. O mercado de trabalho está sofrendo uma contração, está com dificuldade. A gente não sabe por quanto tempo vai demorar isso. Mas existe desperdício das energias físicas. Tem gente desperdiçando a saúde que pode faltar ali na frente, quando for acometido eventualmente pela doença, ou quando tiver algum parente, algum ente querido acometido pela doença, às vezes que ele mesmo transmitiu por causa da sua insanidade, e precisa sair correndo atrás de hospital, de medicamento. E a gente sabe que está difícil. Tem gente desperdiçando as energias mentais, falando que não precisa, arquitetando situações que são desnecessárias. Tem gente desperdiçando o tempo que podia ser usado para o seu despertamento espiritual. Tudo para manter vidas de aparência. É preciso a gente tomar cuidado com isso. O exibicionismo, bem como todas e quaisquer reações extremistas, são atitudes patológicas, desequilíbrio psicológico do indivíduo, fragilidade emocional para enfrentar os desafios, tentativas para superar as pressões íntimas que o indivíduo sofre e não sabe lidar. Joana de Ângeles fala que isso são fugas, fazem parte de uma alucinação escapista do indivíduo. E o que isso tem em relação com a nossa vida pessoal? Levando-se em consideração que nós não sejamos os extremistas. Tá? Os extremistas são como vidros embaçados, nos diz Joana de Ângeles. Eles estão nos oferecendo uma lente embaçada para que cada um de nós possa ver o mundo pela ótica incorreta pela qual eles observam a vida de maneira distorcida, de forma distorcida. Então, é preciso muito cuidado nessa situação. Tá? Se vocês verem que eu vou estourar o tempo, vocês me avisam. Tá? Solidão. É um processo muito comum que está afetando a mente de muita gente nesses dias de afastamento social, de isolamento social. Mas as pessoas não notaram ainda que esse momento de hipotética solidão é um momento oportuno para a nossa renovação íntima. Todas as histórias de espíritos luminares que passaram pela Terra, remetem a uma necessidade, pelo menos temporária, de isolamento, de solidão. Moisés, Jesus, Paulo de Tarso, Francisco de Assis, eles precisaram de um período de abstração das questões materiais, ida para o deserto, para reforçarem a sua condição, os seus propósitos de renovação íntima. E essa é a oportunidade que nós estamos recebendo. Então, o isolamento social que nós estamos obrigados a atender nesse momento é uma oportunidade para a renovação íntima de cada um de nós. Como é que eu vou saber se eu estou promovendo a minha renovação íntima? Emmanuel de novo. Quando estivermos produzindo de nós mesmos, o que seja lá o que for, quando nós estivermos produzindo de nós mesmos qualquer coisa que sirva para o bem geral, para o bem comum, para o bem de todos, que estejam ao nosso alcance e dentro das nossas possibilidades. Aquela psicografia que nós nos referimos no começo da nossa conversa, o autor diz o seguinte: enquanto a solidariedade se destaca em alguns, em poucos, outros exacerbam o seu egoísmo. A maioria das pessoas, por irreflexão, está desperdiçando, está exacerbando o seu egoísmo. Quer saber se você está trabalhando para a sua renovação íntima nesse período de pandemia da Covid-19? Presta atenção nas suas atitudes. Quanto do seu comportamento, quanto do seu tempo é dedicado à prática da verdadeira solidariedade? O quanto você está pensando nos outros e não só em você?
É importante. E Joana de Ângeles nos ajuda a fazer essas reflexões quando nos fala a respeito da solicitude. Pergunta lá para a tua consciência. Nesses tempos de pandemia de Covid-19, eu estou solícito. E espera a resposta. O que é estar solícito? É aquele indivíduo que não poupa esforços para ajudar, servir e ser útil. Em todos os momentos, a todas as pessoas. Desde aqueles momentos comuns do dia a dia até os mais difíceis, aos mais desafiadores, como o que nós estamos vivendo. Estar solícito é pensar no outro e em como ajudar, sempre, o tempo todo. Pergunta lá para a tua consciência, eu estou solícito? Joana nos diz, o egoísta nunca está solícito. Faz aquela lista de desculpas para não estar disponível. Por isso se sente nesse momento de afastamento social, de isolamento social, abandonado, incompreendido, infeliz. Sempre atormentado. Ai, está faltando alguma coisa, eu preciso encontrar alguma coisa para a minha vida, algum objetivo para a minha vida. Agora me tiraram todas as possibilidades materiais. O egoísta se encontra esvaziado de objetivos elevados. E objetivos elevados são todos aqueles em que o principal objeto dos seus esforços é o bem comum, é o bem de todos, e não só você, a sua família, o seu meio ali mais próximo. O que você pode fazer para ajudar a todos, onde você pode entrar em contato e ter acesso. O homem solidário jamais se encontra solitário. Essa frase da Joana de Ângeles é importante. Muita gente, se vendo afetada pela solidão, resolve buscar sucesso social. Vai conviver, vai procurar os amigos. Né? Hoje pela manhã eu escutei no jornal, na televisão, fecharam uma festa de 45 pessoas num sítio em Concórdia, se eu não me engano. Vai fazer uma festa. Sucesso social faz a pessoa se livrar desse sentimento profundo de solidão? Quase sempre quem busca o sucesso social está caindo naquela armadilha das festas ruidosas que Joana de Ângeles citou, nós citamos agora há pouco ali. É uma fuga. Solicitude é sinônimo de sucesso social? Não. Muito pelo contrário. Muito frequentemente, sucesso social tem uma íntima relação com a falta da verdadeira afetividade. O contrário de solicitude. O sucesso social vende imagens e ilusões leves. O sucesso social vende soluções fáceis e segurança emocional fictícia. O sucesso social não pede comprometimento, responsabilidade. Cuidado! Nesses momentos em que a solidão começa a afetar as nossas emoções, para a gente não cair nas armadilhas do oportunismo. Para a gente não cair nas armadilhas do oportunismo e nem para a gente não se tornar oportunista. Porque o oportunismo vende. A solicitude doa incondicionalmente. É importante essa diferenciação. A respeito do oportunismo, tem um alerta importantíssimo do espírito Benedita Fernandes no livro SOS Família, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Ela nos diz: pululam as vítimas das desvairadas, das maluquinhas, culturas e tecnologia da atualidade. Pululam, está assim, de vítimas do oportunismo na cultura e na tecnologia moderna. As redes sociais não nos deixam mentir. E aonde estão essas vítimas? Principalmente onde o amor se evadiu. As pessoas não estão interessadas em sentimentos transcendentes, estão interessadas em emoções físicas, sensoriais.
Nos lares, principalmente nos lares, onde o amor foi substituído pela indiferença e pela permissividade, sabe? Vamos soltar a franga. Libera geral. A indiferença e a permissividade na tentativa de substituir, de compensar o dever. Então, nesse processo de despertamento da nossa moralidade, de prática, da busca da prática da verdadeira solidariedade, do melhor entendimento da fraternidade, nós devemos começar esse exercício, essa renovação íntima, essa prática diária dentro de casa. Com os nossos entes queridos, nós estamos constrangidos nesse afastamento social a nos aproximarmos dos nossos entes queridos, dos nossos familiares. Vamos fazer um trato, um pacto entre nós, para desenvolvermos atitudes, atividades que nos permitam aprender a prática da verdadeira afetividade entre nós. O exercício do amor incondicional. Certamente nós estaremos minimizando os efeitos negativos que essa pandemia está acontecendo, está promovendo nas nossas mentes e nos nossos corações. Todos nós temos a liberdade de escolher. Ninguém é obrigado a fazer isso ou fazer aquilo. Todos nós podemos tomar a liberdade de agir do jeito que a gente quiser na nossa vida. Agora, não tem jeito de dar um nó na lei divina. Não dá para dar um migué. André Luiz, lá no livro No Mundo Maior, psicografado por Chico Xavier, nos diz: a lei divina sabe distinguir virtude e crime, trabalho e ociosidade, verdade e simulação, boa vontade e indiferença. Não dá para fingir. E Joana conclui: somente mediante a responsabilidade. Não tenha medo de assumir responsabilidades. Conhece a ti mesmo. Veja as suas possibilidades. Todos temos condições de assumir determinadas responsabilidades em relação ao bem comum, de acordo com as nossas capacidades momentâneas. Somente mediante a responsabilidade o homem se liberta, sem tornar-se libertino e insensato. Agora nós vamos caminhar para o nosso encerramento. Eu nem sei quanto tempo faz que nós estamos aqui já. Estou perdidinho. Mas, de qualquer maneira, nós vamos falar um pouquinho a respeito da liberdade. Olha para dentro de você, vai. Veja como você tem usado a sua liberdade de escolha, a sua liberdade de atitudes, a sua liberdade para seguir na vida. Durante muito tempo, mas muito tempo, nós temos aceitado o convite de pessoas que nos prometem felicidade a partir da conquista de situações, de bens, de recursos e de riquezas materiais. A pandemia da Covid-19 veio mostrar para a gente que isso não garante felicidade. Que tudo que é efêmero a gente pode perder ou ser destituído do poder a qualquer momento. Então a doutrina espírita vem renovar para cada um de nós o convite do nosso guia e modelo. Esse convite está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Quase todos nós já conhecemos de cor a passagem. Jesus falou: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ah, mestre querido, acolhe o nosso coração nesse momento e permite que possamos sentir aliviados sobre nós o peso, a sobrecarga das responsabilidades que estamos recebendo nesse momento. Permite que os teus prepostos, nossos espíritos benfeitores que nos rodeiam, possam potencializar dentro de nós o entendimento
de que todos nós, juntos, unidos, estamos aptos, amparados pelo Teu amor, para passarmos pelos desafios, pelas dificuldades momentâneas. Jesus nos orienta a seguir qual o comportamento ideal para que a gente esteja em sintonia com esse auxílio que tanto necessitamos e que tanto pedimos. E nos diz: tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso para vossas vidas. Jesus, Jesus, Jesus. Potencializa dentro de cada um de nós a brandura. Afasta do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, a predisposição à revolta, às reclamações, ao desespero. Ajuda-nos a humildemente aceitarmos os desígnios de Deus para as nossas vidas, principalmente em relação àquelas situações que nós não podemos compreender o motivo, a razão, mas que nós já sabemos tudo o que acontece em cada uma das nossas vidas tem um fundamento educativo, edificante, transformador. Permita-nos, Jesus, que a gente possa dispor da presença constante dos benfeitores espirituais juntos de nós, para que a gente consiga colocar em prática os teus ensinamentos e consiga entender que o teu jugo é suave, que o teu fardo é leve. Que Jesus abençoe todos nós e que a gente consiga verdadeiramente superar essas dificuldades com leveza, com alegria, com humildade, com muito amor no coração. Que assim seja. Muita paz a todos.